Glória a Deus, cumprimento meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez, na oitava reflexão, mas nós vamos iniciar no capítulo 7, porque ontem não deu para concluir, ficamos só no capítulo 6, mas com a reflexão número 7, né? E hoje quero concluir o número 7, o capítulo 7, perdão, porque não deu para a gente dar da finalidade, né, tudo. E aí hoje nós vamos inserir o capítulo 7 e o capítulo 8, né, tudo dentro de a reflexão número 8, né, e porque grandes conteúdo, né, e mais uma vez peço meus irmãos para dar seu like, compartilhar, nos ajude no canal, né, tanto aqui como no YouTube, Instagram, né, Facebook, e peço ajuda dos meus irmãos, para que venha compartilhar nesse conteúdo e que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, né? Ontem falei um pouco a respeito é, do adultério, né? Hoje é a continuação sobre o adultério, mas eu não vou me aprofundar muito, que eu quero entrar no capítulo 8, que também é muito bom também, né? E para quando for com 31 dia, a gente ter finalizado o livro de Provérbios, tá bom? Então nos ajude, meus irmãos, nos ajude e dê seu like e vamos começar, né? Vamos começar e que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, né? Vamos começar no capítulo 7, hoje eu vou mais ler, né? Os irmãos sabem que a minha leitura não é muito boa, mas vou tentando aqui o que der aqui para que a gente venha absorver um pouco da palavra do Senhor, né? Tá bom? E que cada um venha ser alcançado por essa palavra poderosa, né? Eu já reli, como eu já falei, e isso continua sendo um combustível cada dia mais. Cada vez mais que eu leio, mais aprendo mais coisas, né? Mais conteúdo novo que você tem para nós, né? Então, muitos vezes falam que a Bíblia se renova todo santo dia, e é verdade. Só que nós ainda não saímos do primário, nós não entramos na dimensão de glória, nós não entramos na dimensão de revelação da palavra. E nos últimos dias, o Senhor tem um vinho novo para derramar naqueles que o buscam, naqueles que querem sair do primário e querem entrar na dimensão de glória, numa dimensão de filho, numa dimensão de paternidade, de pai para com filho, né? E principalmente aqui na nossa região, que ela é muito difícil, pessoas estão presas demais, né? Dentro de sistemas humanos e esquecendo de buscar a palavra, né? Porque a palavra ela é poderosa. Imagine nos dias de hoje Jesus cuspisse na área e uma pessoa fizesse como Jesus fez, cuspisse na área e passasse nos olhos de a maioria da igreja ia dizer igual disse, os fariseus diziam, blasfêmia, blasfêmia, né? Como um dia eu também falava isso, né? Se alguém falasse em língua, se alguém entrasse no mistério, né? Realmente, tem muitas pessoas que estão se prendendo porque tem o falso fogo, como os filhos de Adão trouxeram o falso fogo, né? Só que se você não tem o espírito de discernimento, então discerna pelos frutos, né? Então, se realmente a pessoa tem os frutos do espírito, então, irmão, é o fogo do espírito. Agora, se a pessoa não tem o fruto, aí sim, é o fogo estranho. Então, vamos estar num pacote de tudo, né? Mas tem aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus, aquele que tem intimidade, aquele que se resguarda, aquele que busca, aquele que deixa com que o Senhor trabalhe no seu caráter, né? E o melhor característica de você saber como é um homem de Deus pelos frutos, né? E o homem de Deus também ele se move no sobrenatural, porque a Bíblia diz, né, que nós temos que trazer o céu para a terra,
Jesus disse que veio trazer o céu para a terra. Então, o verdadeiro mesmo, ele se move na santidade e na unção do Espírito Santo, né? Então, os milagres não param só em Jesus e em Atos dos Apóstolos, mas ele está aguçado. Agora só falta que a gente buscar e pessoas ter sede para ser curada. Eu vejo muito falando de fé mentirosa, porque toda cura Jesus dizia, vai, a tua fé te salva, a tua fé te curou, mas nós vamos procurar águas. E Paulo diz que a esperança não é aquilo que você vê, mas é aquilo que você não vê, né? Então, vamos buscar o Senhor. E aqui ainda continua falando em adultério, irmão. A Bíblia ela é muito clara, o Senhor ele bateu muito nessa tecla. E nós vemos algo muito profundo dentro da palavra, né? E a gente tem que buscar muito conhecimento das revelações da Bíblia, buscar revelação profunda para que nós venha ter um relacionamento com o Espírito Santo, né? Então, assim como o povo de Israel adulterava contra os deuses, assim a igreja, assim nós, né? Temos adulterado com as coisas mudando, com as coisas terrenas, e, e o Senhor, ele busca a santidade. Por isso que o nome é Espírito Santo, né? Espírito Santo. E então, o Senhor não quer religiosidade, ele quer santidade. Então, vamos lá. Capítulo 7, versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Versículo 2. Guarda os meus mandamentos e viva, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Não vou dar muita ênfase, quero mais é ler porque a gente está atrasado um capítulo, né? Então, meus irmãos, quiser ler em casa, mergulhe, peça a revelação do Senhor, deixa o Senhor falar é, com você, dar uma revelação a você a respeito desse conteúdo, tá bom? E, e nós temos que sair do primário, como eu já falei, andar com as próprias pernas, e ler e reler, e essa parte aqui, né? Guarda os mandamentos e viva, né? Então aqui o Senhor pode falar com você de vários jeitos, né? O Senhor, ele não está dentro de uma caixinha, o Senhor é algo que ninguém explica, né? A não ser aquele que tem as revelações dele que explica. Guarda os teus mandamentos e viva. Ou seja, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, a sua palavra, as suas instruções, nós vamos ter uma vida eterna. Jesus disse, né? Quem crê nele jamais morreria, né? Então, quem crê na pessoa bendita de Jesus jamais vai provar da morte vindoura, né? E ele diz mais, né? E a minha lei como a menina dos teus olhos. Então nós sabemos que quem ama, principalmente o adolescente, né, que está naquele namorico de adolescência, né, aquele primeiro namoro dele é a menina dos olhos deles. Então a lei do Senhor tem que ser como isso, a menina ou o menino dos seus olhos, né? Então isso que nós temos que guardar e viver, né, esperando no Senhor com paciência, porque Ele é o prazer. Atentas aos dedos, escreve na tábua do teu coração, né? Então temos que escrever essas poderosas palavras dentro do nosso coração e o salmista diz, gravei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? O 4 diz assim, diz a sabedoria, tu é minha irmã, e aos entendimentos chamei teu parente. O 5 diz assim, para te guardar da mulher alheia, da estrangeira, que lisonjeias com palavra. Então, nós já falamos a respeito disso, por isso que não vou muito me engraçar disso, porque quando nós fazemos isso aqui, somos guardados, sempre você está nos orientando, somos guardados da mulher alheia, da mulher adulta, da mulher estrangeira, e vários tipos de mulher, né? E por isso que eu lhe disse que o Senhor mandou me resguardar dessas mulheres, e aqui nós vamos passar por essas, né? É porque aí aqui Salomão já começa a fazer algo muito interessante. Ó. O versículo 6 ele diz assim, ó, agora é como ele vai contar uma história,
né? Revelado pelo Espírito Santo de Deus. Porque da janela da minha casa, por minha grade, olhei, olhei eu, olhei eu, e vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Vou ler aqui nessa versão aqui, que aqui eu quero dar uma paradinha, né? Versículo 6. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa. Aí o 7 diz: E vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um dele era mesmo sem juízo, né? Aí agora ele vai dizer, ele prestou bastante atenção naquele rapaz e ele estava como se ele estivesse vamos dizer, no palácio dele e observando tudo aquilo nas ruas. E ele se deparou e ele detectou esse jovem sem juízo, né? E aí por que que esse jovem era sem juízo? O versículo 8 vai dizer que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e segui um caminho da sua casa, né? Então esse homem era sem juízo porque ele estava seguindo para a casa da mulher estranha, ou da mulher adúltera, né? Ou da mulher prostituta e por aí vai. O outro diz assim: esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina, onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da sua casa, da casa dela. E vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver o que aconteceu com esse rapaz, né? Vamos ver o que aconteceu com esse rapaz. O 9 diz: Ao anoitecer, quando já estava escuro. Essa aqui diz assim: à tarde do dia do crepúsculo, na escuridão da noite, das trevas. Então esse rapaz estava andando já no. A noite aqui está representando as trevas, a, a vida sem a luz do Evangelho, sem a luz de Deus, né? E o 10 diz assim: Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com veste de prostituta e astuta de coração. E aqui vamos parar um pouquinho, né? O 10. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestido como uma prostituta e cheia de malícia, né? Então, quando muitos ministros, alguém fala um pouco sobre roupa, e as pessoas caem para riba de alguns homens de Deus, né? E já falei também aqui que as mulheres não se vestem com pudor e depois chamar a atenção de um homem. E se um homem for com algo, algum tipo de falícias, pode dar cadeia, né? Mas aqui diz que a prostituta ela tem um tipo de roupa. Então a mulher que não se veste com pudor, né, ela está semelhando a uma prostituta, né? A própria Bíblia diz que ela se vestiu como prostituta e astuta de coração. Então, uma mulher que ela tem orfandade, algo de rejeição, ela precisa, quer o quê? Andar mal vestida, quer se mostrar seu corpo para se achar valorizada. E uma mulher de Deus, uma mulher santa, uma mulher que se diz filho de Deus, ela não vai andar desse jeito. Porque a beleza da mulher é para o homem, a beleza do homem é para a mulher, né? Então, é, mulheres que ficam em rede social postando água, um tipo de roupa praticamente nua, eu para casar eu não quero uma mulher dessa, porque já está se mostrando para o mundo inteiro. Eu prefiro ficar sozinho, terminar os dias de minha vida sozinho do que com um tipo de mulher dessa, porque ela está querendo que se mostrar para os homens. E a mulher é o bem mais precioso que o Senhor fez. A mulher, ela tem, a mulher tem que se dar o valor. A mulher, ela tem que procurar um homem alfa. No reino animal,
A fêmea ela quer acasalar com aquele animal que tem bom porte, que tem algo para, né? Então, a verdadeira mulher, ela quer o que que a sua semente seja uma semente próspera, uma semente que vá progredir, uma semente que vá ter sucessão, né? Então, a verdadeira mulher é essa, que ela vai em busca de um verdadeiro homem de Deus. Estou falando aqui de mulheres de Deus. Estou falando aqui de mulheres de Deus. Ela vai em busca de um homem, né, que tema primeiramente a Deus. Se o homem temer primeiramente a Deus, ele vai dar vida por ela. Do mesmo jeito, a mulher tem que temer primeiro ao Senhor. E se ela temer o Senhor, ela vai ser uma boa esposa, né? Então, a primeira coisa, diz que ela se vestiu com roupa de prostituta. Ent- Aí nós vemos que a nora também de Judá se vestiu com roupa de prostituta, né? Então, tem uma característica de roupa desse tipo de mulher, né? E ela estava astuta de coração. Já estava com a intenção do coração de tragar esse jovem, a qual Salomão estava aqui falando, né? Então, sim, mulheres, não, para você ser bonita, não precisa estar se mostrando o seu corpo, porque o seu corpo é algo precioso que o Senhor lhe deu. É algo que o homem não tem o corpo que uma mulher tem, né? Então, guarde seu corpo para o seu esposo, né? E, e porque ele é templo e morada do Espírito Santo, né? Então não se vista como uma qualquer, mas se vista como uma princesa do Senhor. Isso estou falando para quem é princesa do Senhor, mas para quem não é, pode se vestir de qualquer jeito, né? Pode se vestir de qualquer jeito. E muitos dizem, não, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, então faça o que você quiser com seu corpo. Estou falando para princesas do Senhor, mulheres que temem o Senhor. E mulheres que temem o Senhor, ela não vai querer ser vista pelo homem, ela vai querer ser vista pelo seu Pai, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Mulheres que para estar na frente de uma rede social dessa aqui, para fazer coisa, ela não precisa estar se mostrando toda cheia de beleza exterior, belezas de. Não, mas ela deixa a beleza do Espírito Santo se revelar na vida dela, né? Não precisa estar mostrando lascívia, tudo isso. Do mesmo jeito, o homem, né? É, não precisa disso, o Espírito Santo que já é o nosso brilho, né? Tanto para a princesa como para o príncipe do Senhor, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Então aqui ela se veste com roupa de prostituta. Do mesmo jeito tem homem que se veste com roupa de prostituta, né? E, e não se veste com pudor, né? Não sou, já fui religioso, hoje não sou religioso, né? Mas nós temos que ter pudor, né? Nós temos que ter pudor. E porque nós anda na presença do ser mais maravilhoso, que é o Senhor Jesus. Eu vi meu apóstolo Robson Martins, né, falando que eh, ele foi entrar em Israel com uma pulseira com o nome de Al no nome do Senhor, o judeu repreendeu ele, né? Olha, vê o tamanho eh, do temor do Senhor, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. E hoje nós não temos reverência em nada, absolutamente em nada, né? Mas o Senhor é fiel para fazer. Vamos continuar, né? Aproximando-se inquieta, cujos pés não paravam em casa. Essa aqui é outro tipo de mulher que o Senhor disse que eu não tomasse para casar. Mulher que não sossega os pés em casa. A mulher adulta, a mulher estrangeira e a mulher que não sossega os pés em casa, né? E os pés em casa. Ora estava nas ruas, ora estava nas praças, esperando por todos os cantos. Aproximando-se e o beijou, e de cara impus-lhe dizer: sacrifício pacífico tinha eu oferecido, porque hoje os meus votos, ofereci hoje os meus votos, né? Então essa mulher, ela fazendo tudo errado, ela agora diz que cumpriu seus votos dela. E aqui tem mais algo profundo. Ah, Deus poderoso.
Eu quero ler aqui nesse aqui. Aleluia, Deus. Deixa eu ver aqui. É o 14. O 14 diz o quê? O 14. O 14 diz assim: Paguei hoje os meus votos, e a minha carne, e a minha carne, e a carne da oferta de paz estava comigo. Olha aí as coisas que essa mulher estava falando, né? Vou deixar para aqui, meus irmãos. Eu não vou trazer muito conteúdo aqui que o tempo está avançando. Pois isso saí ao encontro, a buscar-te. Achei. Isso aqui é mais profundo, irmão. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloé e cimome. Vem, embriaga-se com as delícias do meu amor, até pela manhã. Gozamos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu em viagem para longe. Levou consigo um saco de dinheiro. Só volta na lua nova. Ele tornará para casa. Seduzi com as suas muitas palavras, com as com as lisonjeias dos seus lábios. O mar amartou, e ele não está asseguro, como um boi que vai ao matadouro, como um cervo que corre para a rede, até que a flecha lhes atravessa o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Entendeu? Isso é o homem que se relaciona com a mulher adulta, né? E o mais interessante, irmão, que nós temos que aprender aqui, ó. Muitas mulheres e muitos homens não agradam seu esposo ou nem sua esposa, como essa mulher aqui fez. Ó, ela pegou aqui uma coxa de linho fino, coisa finíssimas, e perfumou para o que? Para o amante. Do mesmo jeito o homem, ele não cuida da sua esposa e vai cuidar da amante, né? E ainda diz mais, o meu marido vai e vai demorar a voltar, vai demorar a voltar. Eu poderia mastigar isso aqui bem mastigado, né, irmão? Mas eu deixar para que vocês mergulhem nessa palavra, né? E o homem ou a mulher que se relaciona com esse tipo de... É como o boi que está indo para o matadouro. É como a ave que está sendo lançada para a lança, né? E perde a sua vida. Assim é o homem e a mulher que se relaciona com o homem e a mulher também. Então, e ainda diz mais, vamos gozar a noite inteira, porque o meu marido não vai chegar tão, né, se alegrar a noite inteira. E pedindo para que aquele rapaz que Salomão tratou ele como sem juízo, né? eh, e diz, vamos embriagar com o seu amor. Então, é muito complicado se relacionar com uma mulher adulta e com um homem adulto, irmão. Tenha cuidado, tenha bastante cuidado, né? Então, quero entrar no conteúdo do capítulo 8. O capítulo 8 ele começa a respeito da exortação da sabedoria, né? Que vai falar um pouco a respeito da sabedoria, né? E ele também fala que o homem sábio faz isso aqui. Eu vou ler só o 17. Eu amo os que me amam, e o que me procuram me achará. Riqueza é honra, estão comigo. Bens durante e justiça. Né? Então, aquele que tem sabedoria busca o Senhor, a versão vai dizer aqueles que buscam ele de madrugada, né? Então, a sabedoria ela é muito profunda, né, irmão? Então, vamos guardar a sabedoria, vamos guardar os mandamentos do Senhor, vamos, peço bastante meus irmãos que busquem o Senhor enquanto se pode achar, leia o livro de Provérbios, né? E
como nós estamos tratando nesse conteúdo, eu não vou. E a partir do versículo 22 vai falar, né? A eternidade da sabedoria. E quem é a eternidade da sabedoria, nada mais, nada menos agora que Salomão vai falar um pouco a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vemos todo o Velho Testamento apontando para Jesus. É por isso que quando nós estamos sem revelação, nós perdemos a essência. E nós vemos Salomão porque na época que Jesus vinha já tinha livro de Provérbios, já tinha os 10 mandamentos, já tinha tudo isso, né? Então aqueles homens, por não ter uma revelação, eles não entenderam essa palavra de Salomão, porque nós vimos aqui Salomão falando exclusivamente do nosso Senhor e Salvador Jesus, e falando exclusivamente de nós que somos filhos, aqueles que são filhos, que estava estabelecido também no Monte Sião junto com o Senhor Jesus, porque o Senhor, ele nos fez antes da fundação do mundo, mas primeiro foi feito Jesus. Primeiro Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Então eles façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então o ser humano já estava aqui dentro de Jesus, dentro de Deus, né? Por isso que Jesus, lá em João 20, 22, ele sopra, assim como ele fez, assim como o Pai soprou o Espírito em Adão, agora Jesus sopra a sua imagem dentro do homem, né? E se receba o Espírito Santo, né? Então o homem tinha perdido o Espírito, aí agora Jesus sopra de novo, né? Então aqui vai dizer: o Senhor me possuiu no início de sua obra, antes de sua obra mais antiga. Eu vi um grande teólogo, né, falando a respeito que era nós, tá, etc. Mas quando nós começamos a ler o texto, vemos que Salomão estava falando inclusivamente de Jesus, né? E por algum tempo eu vi esses teólogos e eu vim pelo aquilo que o teólogo estava falando, mas quando eu comecei a ler e reler, entendi que aqui estava falando exclusivamente de Jesus. Aí depois aqui vem o modelo, né? Porque Jesus é o molde. Jesus é a primazia de tudo. Depois nós somos, é, como Romanos diz, nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Primeiro foi o molde. Então ele diz assim, ó, escutei a sabedoria, está gritando a compreensão, está chamando em alta voz. Aleluia. Ai, não, aqui estou no primeiro. Perdão. Ah, eu li aqui no primeiro. Perdão, meu irmão. É o 22. O Senhor, o Senhor Deus, me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Então, quem é que estava com Deus? Jesus, então, ele foi formado, né? É, eles, em uma união já foi formado muito antes de tudo. Então, como já era um projeto de Deus, Jesus vir e trazer a cultura do reino dos céus para a terra, já estava ele já tinha feito um molde, vamos dizer assim, um modelo. Então, ele já tinha toda a fisionomia de Deus, só esperava o momento certo de uma mulher para fecundar o, o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo, quando diz a palavra, para que Jesus venha se manifestar aos homens, né? Então isso já estava desde o começo, e só esperava o momento certo para que Jesus viesse se manifestar aos homens, porque Jesus estava na sua forma invisível, na sua forma de poder, porque o Senhor disse que deu toda a autoridade ao Senhor Jesus. Então no princípio ele já estava, aleluia Deus, o Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Deus. Então, o Senhor Jesus fez o que ele disse, João disse, né? No princípio, tudo foi criado por ele, por intermédio dele, né? Então, é muito maravilhoso. Então, Jesus já estava muito antes de tudo. O 23 diz assim: eu fui formado há muito tempo
no começo, antes do princípio do mundo, entendeu? Então Jesus foi criado. Então, se Jesus foi criado, é porque ele é o modelo. Jesus foi a primazia de tudo. Aí depois somos o quê? Aqueles, os filhos. Então, nós que fomos criados, recriados, vamos dizer assim, é, pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo de Deus. Então, já estava já lá na fundação junto com o nosso Senhor Jesus. Ele já era a primazia de levar toda aquela multidão. Então, Jesus era como Moisés saindo, né? E todo aquele povo. Mas já lá no princípio, já o Senhor eu, já foi criado tudo, muito antes de tudo, das suas obras mais antigas, antes de o mundo existir. Nasci antes dos ó, oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Por isso que Jesus disse que ele é a fonte de água viva, irmão, que ele foi criado muito antes disso. Não existia fonte de água viva, mas ele já tinha a fonte de água viva, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. De 4. Antes de haver abismo, eu nasci. Antes de ainda se haver fontes carregadas de água. Então o Senhor já existia muito antes de tudo. O Senhor Jesus já existia. Por isso que eu e você estamos aqui hoje, porque ele já existia antes de tudo. E já tinha toda a primazia do, do começo de tudo. O Senhor Jesus já. Aleluia, Deus. É por isso que nós precisamos dele, não precisamos dele. 25. É o 25. Antes, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplitudes, nem seguia o princípio do pó do mundo. Nasci antes das montanhas, antes de os morros seres colocados nos seus lugares. O Senhor Jesus já existia, né? Já existia antes de tudo. E porque ele existia, nós também existia. Por quê? Porque primeiro o Senhor estava na primazia de tudo, com o Pai, fazendo tudo. E agora quando o Pai resolve, como já disse, resolve fazer o homem, aquilo estava dentro do Pai, né? Então como um esperma está dentro do Pai, do corpo do Pai, né? Ele só deseja, como é a mentalidade de um homem, ter filho, tá só na sua mente. Mas não tá, o filho não tá dentro dele, porque ainda tá no esperma, o esperma ainda vai ser criado, né? O esperma vai ser criado na relação sexual para poder vir os milhões de esperma. Aí entra no óvulo da mulher, vai todo aquele processo. Assim também foi Deus, eles passam o homem nossa imagem e semelhança, né? Tava só, vamos dizer, na mente de Deus, tava só no conhecimento de Deus, tava só na sabedoria de Deus. Mas ainda não tinha sido lançado fora, ainda lançado fora, estava só dentro de Deus, como um filho dentro de uma mulher, até chegar o momento de o Senhor fazer o pó da terra. Agora falta uma coisa ainda, agora é só para fogo de vida. Então, é, o Senhor Jesus estava junto com o Pai, formando um molde para o Espírito Santo habitar dentro de Jesus. E agora, o Senhor Jesus sopra também, como o Pai fez, sopra o Espírito no ser humano, para que a igreja, a sua noiva, tenha o que? A mesma essência dele, né? O Espírito Santo. 26. Antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, eu mesmo, o primeiro punhado de terra. Achei que interessante, meus irmãos. Achei que interessante, algo muito maravilhoso.
o 27. Quando ele preparou os céus, aí estava eu. Quando traçava o rugidos sobre a face do abismo. Sempre o Senhor estava lá. Sempre o Senhor estava lá. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estabeleceu o horizonte sobre o oceano, né? Então, por isso que João disse, né? Tudo que foi feito por intermédio dele. Ele estava com ele. No princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo. Então, João vai dizer, tudo que se foi feito, fez por intermédio dele. Então, aqui, Salomão já estava explicando para anos depois vai se cumprir tudo isso aqui. Mas a religião nos segue. E eles não entenderam quando Jesus chegou trazendo essa revelação do reino para a terra. E aqui ele diz que quando foi feito o céu, ele estava lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo os céus, fazendo tudo, essa obra mais antiga. Nosso Senhor Jesus estava lá, irmão. Aleluia, Deus, isso aqui é muito profundo. É muito profundo, irmão. E quando nós começa a se desvaziar de nós mesmos, essa palavra começa a queimar, por isso que é, o profeta Jeremias diz que a palavra queimava dentro dele. E quando a palavra não queima dentro da gente, irmão, tá faltando água. Essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, como uma espada de dois gumes, ela fica queimando. Ela fica queimando. E eu peço o Senhor para que Ele venha manifestar o seu poder, a sua glória, a sua majestade, para que nós venhamos sair dessa incredulidade. Por isso que o Senhor Jesus faz cisão, vê milagres, eles não crê, né? E nós temos que sair, irmão, dessa bolha e romper, romper. Tantos homens de Deus começaram a romper e, e muitas vezes a religião quer parar o mover do Espírito Santo, mas não tem como parar. Nero se levantou-se, os fariseus se levantou-se, é, a Igreja Católica se levantou-se queimando pessoas, né, na Idade Média, queimação de pessoas, mas mesmo assim o Evangelho chegou no dia de hoje. Estamos aqui com o Evangelho é, genuíno, o Evangelho de poder, o Evangelho de santidade, o Evangelho que liberta, que cura, que salva. Né? Eu sou prova viva disso, irmão. O Senhor me tirou de um profundo charco de lodo, né? E só o Senhor para fazer isso não tem explicação. Porque o Senhor já no princípio, antes de tudo ser criado, ele estava lá criando os céus, formando as fontes de água, porque ele já era a fonte de água viva, né? O, o 28, quando firmava as nuvens no cimo, em cima, quando estabelecia as fontes do abismo, né? O 28 diz assim, estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. É, então, muitos homens sábios tentam explicar algo sobre os planetas, sobre as constelações, sobre todo tipo de coisa, mas é algo que o Senhor ele colocou tudo no seu cantinho certo. Então, assim, uma vez até me levou numa dimensão sobrenatural, que isso aqui depois eu vou contar bem direitinho, foi muito profundo, e muitos homens ficam trabalhando atrás de entender um pouco sobre a dimensão das estrelas, dos astros, dos planetas, né? E numa revelação o Senhor nos dá a explicação de tudo. Dentro da palavra ele não dá a explicação de tudo, né? Então, antes de tudo ser formado, foi o Senhor foi formando como se ele estivesse colocando cada um no seu cantinho. E é assim que ele fez cada um no seu cantinho, né? Então, ele disse, haja luz, né? O céu, o sol começou a se formar. Haja eh, noite, né? Que foi a lua, né? Para governar. Então, cada um estabelecendo o seu limite, no seu canto certo. E então, assim, eu, né? Pedi o Senhor um- uma revelação,
resposta que eu queria, o Senhor me levou na dimensão. E aí começou a me mostrar todas essas coisas, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Isso é muito maravilhosa a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus. O 30 diz assim, então eu estava com ele, e e era seu arquiteto, nos dia após dia. Eu era as suas delícias, formando, formado por ele, é, perante ele, em todo o tempo. Regozijais no seu mundo. Estabeleci e a chama as minhas delícias com um filho dos homens. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Então isso aqui é muito maravilhoso. Isso aqui é muito maravilhoso. Então tudo que foi feito, nosso Senhor Jesus estava claro. É, tudo. Não tinha, não foi nada feito sem o Senhor Jesus. E ele estava desde o princípio, né? Sendo molde, sendo modelo. E ainda hoje ele é o modelo para conosco. 33. Ouve os ensinamentos, sede sábio, e não o rejeite. Feliz o homem que me dá ouvido, verdade, velando dia a dia a minha porta, esperando as umbrais da minha entrada, porque o, o que me acha, acha vida, e, e alcança a vontade do Senhor, mas o que peca contra mim, vi, viol, violentamente a própria alma. Todos os que me aborrecem ama a morte. Por que quero o Senhor? Por que quero o Senhor Jesus? Porque a própria palavra que vai dizer no final, o 35. Pois quem me, vamos ver, pois quem me encontra, encontra vida. E quem é que tem vida? O Senhor Jesus, né? Ele diz, aí ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Aí ele também diz que aquele que não comesse do pão e nem que não comesse da carne dele nem do sangue, esse não tinha parte com ele, né? Então aqui a palavra é bem clara, né? Pois quem me encontra, encontra vida. Então quem encontra Jesus, quem Jesus encontra ele, esse tem vida eterna. É por isso que essa palavra fala exclusivamente de Jesus. E o Senhor Deus ficará contente com ele. Então aquele que aceita Jesus como Salvador, aquele que tem Jesus como centro do seu querer, como o seu centro, né? Isso encontra, como Jesus disse, encontra a palavra de vida eterna, né? O 16, mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam ama a morte. Então, aquele que não encontra o Senhor Jesus, ele caminha o que? Para a morte. E só o Senhor Jesus tira o homem da morte para a vida eterna. Esse é o conteúdo. Eu fiz o capítulo 7, capítulo 8, mas nós vamos ser incluídos só no capítulo 8, porque ontem nós fizemos o capítulo 7. Aí hoje vai ser a reflexão 8, incluindo os dois capítulos juntos, né? Então, essa noite vamos trabalhar um pouco mais evangelista, né? Falamos um pouco mais, mas vamos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, pois quem me encontra, encontra a vida. Então, só há vida na pessoa bendita de Jesus. Então, é, encontre com esse caminho, e esse caminho vai te levar uma vida de santidade, uma vida é, cheia de glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, aquele que não encontra ele, encontra a morte. Então, o Senhor Jesus diz que, mesmo que tiver morto, viverá, porque é gracioso o homem que encontra o Senhor Jesus, pois quem me encontra, encontra vida. Então, essa noite, irmão, deixe com que o Senhor Jesus te encontre, né? Deixe com que o Senhor transforme tua vida,
faça algo grandioso na sua vida para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha vida e na sua vida. Amém? Então, essa noite quero orar por você e quero que o Senhor te abençoe, te fortalece. E depois, se der, eu vou cortar no meio esse vídeo para que meus irmãos venham assistir 2 módulos, tá bom? Vamos orar. Soberano, maravilhoso Pai, graça te dou, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos que tem me acompanhado. Pai, que o Senhor venha abençoar poderosamente, levando do mal, levando de todo perigo, Pai. Para aqueles que ainda não te encontraram, como a palavra diz, Pai. Para que eles venham te encontrar, para que eles venham ter vida eterna, Pai. Meu Senhor da glória, Pai, que esse conteúdo, Pai, venha entrar no Brasil, fora do Brasil, Pai, e que o Senhor venha expandir, Pai, para milhares e milhares de pessoas, Pai, para que pessoas venham ser alcançadas por intermédio da Tua palavra, por intermédio, Senhor, diz meu Pai, da Tua unção que a qual o Senhor colocou na minha vida, Pai, eu libero essa unção poderosa que pessoas, Pai, venham ser ativado, Pai, nos dons de cura, nos dons de libertações, Pai, no dom de discernimento de espírito, Pai, Pai, que o dom de fé venha a ser aguçado na vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, Pai, que o dom de língua, Pai, os dons, Pai, de interpretação de língua, Pai, venha a ser aguçado na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Ah, Senhor Deus, Pai, que os dons, Senhor Deus e Pai, não seja para benefício dos homens, Pai, mas que venha ser para benefício da tua igreja, Pai, para que os homens não venham se pegar em mantos de homem, mas venham se pegar, Senhor Deus, meu Pai, numa vida secreta contigo, Pai, e que os dons espiritual, Pai, não seja para que nós venhamos se submeter à unção a qual o Senhor derrama sobre as nossas vidas, Pai, que não seja para que nós venhamos se soberbecer, Pai, perante os homens, mas que seja, Pai, para o teu reino ser avançado, para que o teu reino venha a ser propagado no Brasil e fora do Brasil, Pai. Para que essa unção, Pai, venha invadir o Brasil com unção de transformação, unção de santidade, unção de temor, Pai. Pai, que o 7 Espírito de Deus, Pai, venha influir dentro da igreja, Pai. Assim como a tua palavra diz, Pai, que é diversidade de dom, mas o Espírito é um só, Pai. Então, que o Senhor venha alcançar pessoas, que o Senhor venha dar uma unção poderosa, uma unção transbordadora, uma unção que despedaça julgo, Senhor da glória. Pai, alcança as pessoas. Pai, o Senhor pode fazer como tu queres. Então, são essas coisas que eu te peço. Eu te agradeço. No nome do Senhor Jesus, Pai, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém. Fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, né? Amanhã a gente está aqui voltando de novo, capítulo 9. Vamos ver o que o capítulo 9 tem para nós, né? Na reflexão número 9. Aleluia, Deus. E que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém.